Senhor presidente, senador Isalci, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvinte da TV Senado. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pela condução do trabalho e toda a mesa, que ontem foi eleita nessa casa, e com certeza é nesse sentido hoje que nós vamos proferir aqui o nosso trabalho, nosso discurso. Então, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, este será o meu primeiro discurso no Senado Federal nesta nova legislação, senadora Leila. Por isso não vou falar hoje de conjuntura política e de denúncias. Também não vou falar dos muitos projetos que estou estudando com minha equipe para levar para Roraima e para o Brasil. Nesse primeiro discurso de 2019, quero falar de Brasil e da situação grave pela qual está passando o nosso povo, especialmente o mais humilde. Senhor presidente, graças a Deus, graças a muitas pessoas que nos ajudaram, tivemos sucesso profissional, material e familiar. O Brasil é uma benção para os brasileiros, que hoje tem uma boa casa, um bom emprego, educação, saúde, cultura e lazer. Mas isso não vale para todos, senadora Leila, nem mesmo para a maioria. A grande maioria sobrevive diante de uma grave crise econômica. Portanto, senhores senadores e senhoras senadoras, quero falar daqueles brasileiros que nos elegeram, mas que não têm as oportunidades que nós temos. Esses brasileiros que nos elegeram são ricos em esperança, alegria e fé. Eles depositaram sua fé na gente como seus representantes. Esses brasileiros são ricos em muitas coisas, porém, senhor presidente, são carentes de bens materiais, conforto, segurança, lazer, saúde e educação. Assim, vive a maioria do nosso povo. É dessa maioria que eu quero falar, porque estou aqui para trabalhar para ela. Estou aqui para servi-los com muito prazer e dedicação. Senhor presidente, telespectadores, infelizmente, esses brasileiros estão sofrendo muito. Vou trazer para vocês alguns números que fazem doer o coração. Temos hoje, senador Luiz Carlos do Rio Grande do Sul, elevado número de desempregos. 13 milhões de pessoas desempregadas. 13 milhões de pessoas desempregadas. 8 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego. São os desalentados, aqueles que resolveram ficar em casa, mantidos por outros membros da família. 6 milhões de brasileiros estão vivendo de bicos eventuais. No total, senhor presidente e senhores senadores, 27 milhões de brasileiros que não encontraram renda ou trabalho fixo. Violência e insegurança. A violência e insegurança. Quase 60 mil pessoas foram assassinadas no ano passado. Qual é a guerra que mata tanto? Você sabe o que isso significa? A pior taxa do mundo. A pior taxa do mundo. Falhas na educação. Se há falha na educação. 12 milhões de analfabetos. 38 milhões de analfabetos funcionais. 2 milhões de crianças estão fora da escola. Senador Cajuru, pobreza?
15 milhões de pessoas estão na extrema pobreza, carência de acesso aos serviços públicos, 1 milhão de residências não têm energia elétrica, estão na escuridão. Ah, senador Nelsinho, aproximadamente 5 milhões de pessoas estão na escuridão. 100 milhões de pessoas, metade da população, não tem acesso a saneamento básico, não tem saúde. Quase 1 milhão de pessoas estão na fila do SUS, esperando por cirurgia. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu pergunto, com todos esses dados que vos trago, quais são as prioridades deste Congresso enquanto representante desse povo? A quem devemos servir como prioridade? O que devemos buscar atender primeiro? Seriam os bancos? Seriam os rentistas? Ou seriam as nossas crianças? Seriam as financeiras que vendem planos de previdência? Ou seriam os idosos, os aposentados? E o trabalhador? Eles estão em primeiro lugar em nossas preocupações? Será que estamos pensando neles? Seriam essas perguntas óbvias. Claro, telespectadores da TV Senado, quero trazer algumas reflexões. Nos últimos anos, passamos por um dos períodos mais graves da nossa história. A confiança do povo em seus representantes políticos atingiu nível mínimo. Vivemos em meio a uma série de crises política, econômica e social. Eu quero terminar meu discurso perguntando aos meus queridos e nobres colegas: quais devem ser nossas prioridades para este ano legislativo? Será o pobre, a maioria do povo brasileiro, ou serão os rentistas, os bancos, os bilionários? Eu confio no povo brasileiro e espero que esta casa saiba responder às perguntas. Eu confio que esta casa saberá atender sua missão constitucional de zelar pelos interesses nacionais, que são os interesses dos brasileiros mais carentes do nosso país. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, Roraima acaba de sair de uma intervenção federal, meu estado natal e meu estado querido. Nosso estado passa pela maior crise da sua história, mas eu vejo motivo para termos esperança. Aqui no Congresso, pela primeira vez na história, nossa bancada está unida. Unida com o objetivo único de estabelecer o diálogo entre o Estado e o governo federal. Somente assim, senador Cajuru, poderemos solucionar os inúmeros problemas que assolam o meu estado de Roraima. Prezados senhores e senhoras telespectadores, senadores e senadoras, meu nobre presidente, podemos seguir esse exemplo de união para solucionar também os problemas nacionais. Vamos devolver emprego, vamos dar segurança, vamos estabelecer a educação, porque quando se dá educação, se dá liberdade, se dá dignidade ao nosso povo. Quando se tira a educação, quando se tira a liberdade, você dá a estagnação. Vamos devolver a saúde, que tanto é importante para o povo brasileiro. A esperança do povo de Roraima é a esperança do povo brasileiro. O povo depende de nós. Ele deve ser a nossa prioridade. Portanto, eu convoco essa casa, os novos senadores, que saíram quentinhos
das urnas, com o calor do sentimento do povo brasileiro. Vamos nos unir, vamos dar as mãos na reconstrução dessa nação que tanto vai nos orgulhar. Com a palavra, senador Cajuru. Senador Teomário Mota, primeiro, uma curiosidade. O senhor é médico cirurgião? Não, sou economista. Economista. Porque vosso pronunciamento é tão cirúrgico que chegou agora a questão da educação. Eu penso que educação é prioridade, o resto é perfumaria. Disse a Vossa Excelência aqui junto com minha irmã, honradíssima Leila Barros, senadora. Agora, eu quero rapidamente me dirigir ao senhor, representante de Roraima, que tanto tem orgulho de Vossa Excelência, que esse seu projeto de lei, isso aqui é um diploma, na minha opinião. Recebeu? Recebi. E estou lendo. Com dificuldade por causa da visão. Entendo. Gente, Teomário Mota, projeto de lei, terras indígenas no estado de Roraima, Universidade Indígena. Eu penso que a ignorância é a maior multinacional do mundo. Agora, Vossa Excelência, eu não sou ignorante, não. Esse projeto seu, eu quero ser o primeiro a assinar. Agradecidíssimo. Obrigado, senador Caju. Muito obrigado. Vossa Excelência, com esse gesto, eu não esperaria outra coisa de Vossa Excelência. Homem da comunicação, do rádio, do sonho, da esperança. Você sabe que a população brasileira, por não ter às vezes o acesso, agora que as redes sociais democratizou, mas por não ter acesso, senadora Leila, aos políticos, porque normalmente quando se ganha, eles têm o hábito de dizer que o político some. Eu estou senador, eu sempre digo, esse mandato não é meu. Eu sou agente político e ocupo o mandato do meu povo. Entrei aqui com as minhas mãos limpas e assim sairei. Não entrei aqui pelas mãos dos rentistas, de nenhum grupo político e nem de um grupo financeiro. Sou filho de uma empregada doméstica com um vaqueiro. Sentei num banco de escola aos 11 anos de idade. Sou economista, sou contabilista, tenho vários outros cursos. Mas nasci na humildade e nela quero prevalecer e morrer. Mas uma coisa é certa, a minha dignidade, a minha honestidade, eu não vou entregar para ninguém. Então, tenho total independência de usar essa ferramenta que o povo me deu, que é a tribuna. Vossa Excelência, senador Cajuru, já tinha uma grande tribuna, que é o rádio, a televisão, um grande profissional. Senadora Leila, sem nenhuma dúvida, é uma dessas pessoas do Brasil privilegiada pela sua inteligência, a sua competência e por ser proativa, sem nenhuma dúvida, um grande exemplo a ser seguido e que aqui o povo do Distrito Federal soube reconhecer e colocá-la aqui nessa casa no momento que nós tivemos uma baixa. Reduziu de 13 mulheres para 12, mas com muita competência irão conduzir os trabalhos aqui. Então essa universidade é a primeira universidade indígena no Brasil, em terras indígenas, no município de Normandia, numa comunidade chamada Placa. Dali nascem o município do Iramutã, o município de Normandia e o município de Pacaraima. Os três são terras indígenas, Raposa, Serra do Sol e São Marco. Então, hoje o indígena, nós temos quase 100 mil indígenas no estado de Roraima, de uma população de 500 mil. 46% das terras são áreas indígenas. E esse povo não quer mais um processo indigenista da exclusão. Eles querem a inclusão social, a inclusão política, a inclusão econômica. Porque hoje você não pode mais o índio querer que ele viva da caça, da pesca. E, portanto, isso não vai tirar os seus hábitos, os seus costumes. Muito pelo contrário, vai fortalecer. E essa universidade, ela vem isso. Dá um novo rumo, um novo norte. Preparar o homem até para usar aquilo que está disponibilizado, que são as terras. Eu fico muito feliz em receber o apoio de Vossa Excelência e abraço essa manifestação
de coração. Muito obrigado.